paz, meus irmãos. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema O Espírito Santo. O nosso texto base é Romanos capítulo 8. Nós vamos pensar do verso 5 até o verso 11. A versão que nós temos usado é a NVI, a Nova Versão Internacional. O texto diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Bom, irmãos, pensar sobre o Espírito Santo é algo muito gratificante. E nesse texto nós veremos como faz diferença para o cristão entender as operações do Espírito Santo em sua vida. Bom, como o Espírito Santo ele opera em nossas vidas após a justificação, após a nossa experiência de conversão. Nós sabemos que a maior evidência de que nós passamos da morte para a vida é o Espírito Santo. Mas quais são as marcas de que nós de fato somos habitados pelo Espírito Santo de Deus? Nós veremos nesse sermão como o Espírito Santo ele age na vida do regenerado. Mas nós também veremos à luz desse texto que o comportamento do não regenerado ele é marcado por uma total ausência do Espírito Santo. Então eu quero que você pense nesse sermão como talvez tenha sido o objetivo do apóstolo Paulo quando escreveu esse texto à igreja em Roma. Saber como o Espírito Santo opera faz diferença para a minha vida enquanto cristão e para a sua vida enquanto cristãos. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Sabemos que nós somos a habitação do Espírito Santo, mas saber como ele opera, saber as implicações de ser habitado pelo Espírito Santo, e também receber algumas promessas daquilo que o Espírito Santo fará em nossa vida, irmãos, nos dá ânimo, nos dá força e nos dá maior firmeza para vivermos a vida cristã. Então vamos lá, eu dividi esse texto em 3 partes, onde nós vamos explicar o texto, vamos fazer algumas aplicações e no final nós traremos algumas aplicações finais. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui do verso 5 ao verso 7 o seguinte: o Espírito Santo como garantia de mentes saudáveis. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Toda essa passagem é uma ampliação do contraste que Paulo faz entre carne e espírito. Carne e espírito são opositores. A carne a que Paulo se refere nesse texto é a natureza humana corrompida pelo pecado. Sempre que você ler nesse texto carne, lembre-se que Paulo está falando sobre a nossa natureza humana corrompida pelo pecado. E quando Paulo diz viver segundo a carne, isso significa o seguinte: viver segundo a carne é ter a nossa vida condicionada, é ter a nossa vida influenciada e padronizada pela corrupção do pecado. Isso é viver segundo a carne. Agora, por outro lado, quem vive segundo o Espírito tem a vida condicionada, influenciada e padronizada pelo Espírito Santo. Irmãos, a vida do ser humano ela é condicionada por um desses 2 poderes. Ou o poder do pecado que opera na carne, ou o poder do Espírito
Espírito Santo. Não há meio termo. Ou a vida de um homem é influenciada, condicionada e padronizada pela carne, ou então a vida de um homem é orientada, padronizada, influenciada pela operação do Espírito Santo. A expressão que nós encontramos agora é mente voltada para o que a carne deseja e mentalidade da carne. O que seria isso? O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar a respeito dessa influência, desse poder que condiciona e padroniza o comportamento humano? O que significa mente voltada para as coisas da carne ou mentalidade da carne? Significa basicamente o seguinte: ter a minha mente voltada para o que a carne deseja, ou então ter a mentalidade da carne, significa ter as coisas da carne como objetos que absorvem o pensamento, os interesses, os afetos e o propósito. É ter a mente, razão, sentimentos e vontades controladas pela carne. Irmãos, isso é grave. Isso é grave. O apóstolo Paulo ele está descrevendo uma pessoa que não nutre em sua mente absolutamente nada de Deus, nada de piedoso, nada de sagrado, nada de puro em sua mente. Uma pessoa que tem a sua mente afetada pela carne, seus pensamentos, interesses, afetos, propósitos, razão, sentimentos, é uma pessoa que não considera a possibilidade do sagrado na sua mente. É uma pessoa que vive uma vida totalmente alienada de Deus. E esse tipo de mentalidade, de acordo com o apóstolo Paulo, como ele vai dizer agora no verso 6, é morte. A mentalidade da carne é morte, isso é, esse tipo de mentalidade evidencia morte espiritual. Essa mentalidade, de acordo com o verso 7, por evidenciar a mente de um não regenerado, a mente de alguém que está morto espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo, é uma mente inimiga de Deus. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, é que a mente sem Deus, ela é governada, a mente do homem sem Deus, ela é governada por pensamentos hostis a Deus. É marcada por rebeldia e é incapaz, como diz o apóstolo Paulo no verso 7, de se submeter a Deus, pois ela está morta. Nesse sentido, irmãos, é impossível que um regenerado agrade a Deus. Porque o não regenerado, ele está morto espiritualmente. O não regenerado, ele não nutre em sua mente coisas que agradem a Deus, pois a sua mentalidade ela é governada pela força e pelo poder do pecado operado na carne. É uma mente com pensamentos hostis a Deus. Que grave é isso. Mas, por outro lado, a mente do regenerado, ela é orientada, influenciada e condicionada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, portanto, irmãos, nos dá uma mente saudável. Se eu e você, nós diariamente nutrimos pensamentos saudáveis, pensamentos que glorificam a Deus, isso é obra do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora. Por outro lado, ter a mente voltada para o que o Espírito deseja significa ter as coisas do Espírito como objetos que absorvem o nosso pensamento, os nossos interesses, os nossos afetos e o nosso propósito. Essa é a pessoa que vive pensando em como agradar a Deus. Essa é a pessoa que vive considerando se o seu comportamento em algum momento foi hostil a Deus ou não. Essa é a pessoa que considera o sagrado, o puro e o piedoso como algo desejável. E se eu e você nutrimos esse tipo de pensamento diariamente, como agradar a Deus, como fazer a vontade do Senhor, se nós temos pecado contra Deus, se a nossa vida está em falta com a Escritura Sagrada, isso é a operação do Espírito Santo em nossos corações. Não devemos nos vangloriar de pensamentos sagrados, de pensamentos puros, porque nós vimos que a carne, ela promove pensamentos que são sempre hostis a Deus. Isso sim é obra humana, mas se eu e você nutrimos, em algum momento do nosso dia, pensamentos que consideram a vontade de Deus, a glória de Deus, o sagrado, o puro, isso é a operação do Espírito Santo de Deus.
E essa pessoa que nutre essa mentalidade, de acordo com o apóstolo Paulo, desfruta de vida e paz. É interessante notar que vida e paz são benefícios da justificação. Isto é, essa pessoa que nutre esses pensamentos, que foi visitada pela justificação divina, essa pessoa ela não pode mais estar em inimizade contra Deus, porque ela desfruta de paz. Interessante, irmãos, que por ter o Espírito Santo, essa pessoa ela é capaz de se submeter à lei de Deus. Portanto, essa pessoa pode agradar ao Senhor. A grande pergunta é: quem somos nós nessa história? O apóstolo Paulo coloca aqui duas mentalidades opostas. A mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. A mentalidade do não regenerado, a mentalidade do regenerado. A mentalidade daquele que não deseja e não pode agradar a Deus porque está morto. E a mentalidade daquele que pode, deseja agradar a Deus porque desfruta de vida e paz. Não há meio termo. A grande pergunta é: quem somos nós nessa história? A nossa mente diz muito ao nosso respeito. Aquilo que nós pensamos ao longo do nosso dia diz muito quem nós somos. Desses dois homens apresentados pelo apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, nós vimos o Espírito Santo como garantia de mentes saudáveis. Mas, em segundo lugar, nós vemos o Espírito Santo como garantia de que somos ovelhas de Cristo. Você sabe se você é ovelha de Cristo ou não? Se você faz parte do aprisco do Redentor ou não? Vamos ver agora, do verso 8 ao 9, Paulo diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O verso 8 aqui, ele expande aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou no verso 7, ou seja, o regenerado, o não regenerado, não pode agradar a Deus. Irmãos, essa afirmativa do apóstolo Paulo, ela é muito séria. Não importa o que o não regenerado faça, se ele trata bem a sua esposa e filhos, se ele é um funcionário coerente, se ele paga as suas contas em dia, se é uma pessoa que cultiva certo comportamento moral, não fala palavrões, não importa. Se o comportamento do não regenerado é marcado por certo padrão de moralidade. De acordo com isso que nós estamos aprendendo, nada do que o não regenerado possa fazer pode agradar a Deus. Por quê? Porque diz o apóstolo Paulo, ele é dominado pela carne. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esse texto nos ensina, irmãos, é que comportamentos podem esconder, por certo tempo, o que está na mente. Uma pessoa que apresenta um bom comportamento moral pode nutrir em sua mente, sem que eu e você nós percebamos, aquilo que nós vimos no nosso primeiro ponto. Uma mente orientada, influenciada e condicionada pela carne. Uma mente inimiga de Deus, hostil a Deus, que não cogita das coisas sagradas, daquilo que é puro e daquilo que é piedoso, mas que cogita daquilo que é próprio da carne, próprio do pecado. Eu e você, nós não conseguiremos ver esses pensamentos, mas Deus vê. Deus, ele sabe o que está na mente daquela pessoa que parece ser uma boa pessoa. Portanto, não julgue o livro pela capa. Esse é um famoso jargão que nós temos. A mente de uma pessoa, aquilo que é próprio a ela, evidencia muito a respeito da sua condição espiritual. Agora veja o verso 9. Irmãos, agora no verso 9 nós vemos um consolo maravilhoso, nós vemos o ânimo que o apóstolo Paulo ele transmite aos crentes da igreja de Roma ao afirmar, olha, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Que bonito o apóstolo Paulo incentivando aqueles irmãos a considerarem essa realidade. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas vocês estão sob o Espírito Santo de Deus. Paulo aqui, ele parece que tem o propósito de lembrar os benefícios do poder, da graça, de estar sob a influência, o poder e a operação do Espírito Santo. Mas é claro que o apóstolo Paulo, aqui com muita cautela, ele ainda afirma, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Irmãos, nós precisamos fazer uma pausa, porque nós precisamos realizar um autoexame. Nós precisamos considerar não apenas o nosso comportamento, mas
mas nós devemos também considerar os nossos pensamentos. Se o Espírito Santo habita em mim e habita em você, isso não será evidenciado apenas através de um comportamento transformado. Isso sim, sem dúvida. Uma grande marca de que nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas a mentalidade transformada, ela também é uma grande evidência de que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é um bom guia para que eu e você avaliemos o nosso próprio coração. Quais têm sido os meus pensamentos todos os dias? Cogito daquilo que é sagrado? Cogito daquilo que é espiritual? Ou apenas nutro aquilo que é profano, corrupto, imoral em minha mente? Isso é um bom indicativo para que a gente possa fazer um autoexame em nossos corações. Mas o apóstolo Paulo ele prossegue: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, ter o Espírito Santo é ter o Espírito de Cristo. Não são espíritos diferentes. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa integrante da Trindade. O Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo são iguais em substância. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando é que só pode agradar a Deus quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Cristo. Só pode agradar a Deus quem foi livre do domínio do pecado, quem passou da morte para a vida, quem era não regenerado e agora é regenerado, quem era condenado e agora é justificado. Somente esse novo homem pode agradar a Deus, porque em sua mente, como influência, como operação do Espírito, ele cogita das coisas de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, irmãos, não é cristão. Falar que é cristão hoje é moda, mas é necessário que o Espírito de Cristo confirme se de fato nós somos cristãos ou não. Quem não tem o Espírito de Cristo não é cristão e, portanto, está fora do rebanho de Deus. O que garante que eu e você nós somos ovelhas do aprisco do nosso Redentor é a habitação do Espírito de Cristo em minha e em sua vida. Em terceiro lugar, o que o apóstolo Paulo nos mostra é o Espírito Santo como garantia de vida e ressurreição. No verso 10 ao 11 ele diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma breve consideração a respeito do verso 10. A NVI traduziu a palavra pneuma, espírito, com letra minúscula, como se referindo ao espírito humano. Mas eu partilho da posição de que a palavra pneuma aqui não se trata de espírito humano, com letra minúscula, mas se trata de Espírito Santo e deveria, portanto, estar com a letra maiúscula. A NVT, a nova tradução, a nova versão transformadora, neste versículo, ela nos dá a melhor tradução. Ela considerou o Espírito aqui não como Espírito humano com letra minúscula, mas Espírito com letra maiúscula, portanto, Espírito Santo. Qual é o argumento de que esse texto, ou melhor, essa palavra, deveria ser traduzida com letra maiúscula, portanto, se referindo ao Espírito Santo? O argumento é que a maior força opositora à morte, veja o que diz o texto, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Há uma referência à morte. Portanto, o argumento é que a maior força opositora à morte não é o espírito humano, mas o espírito de vida. E Paulo já se referiu ao Espírito Santo como espírito de vida dentro desse contexto. O melhor contraste com a morte não é espírito humano. O melhor contraste com a morte é o espírito que dá vida. A ideia, portanto, nesse texto seria a seguinte: por causa da justiça de Deus, que é a justiça e obediência de Cristo, pela qual nós fomos declarados justos, ainda que o nosso corpo físico morra, por conta da influência do pecado na nossa carne, ainda que o nosso corpo físico morra, o Espírito Santo nos dá vida eterna. Esse, portanto, seria o sentido do verso 10. Agora, indo um pouco mais adiante, no verso 11, para a gente finalizar, notem, irmãos, mais uma prova nós encontramos aqui no verso 11, de que Paulo, lá no verso 10, se referia ao Espírito Santo
e não ao espírito humano. A maior prova é que agora no verso 11, ele amplia as implicações de nós termos o Espírito Santo em nossa vida. Então vejam, não apenas nossa vida é preservada pelo Espírito Santo, ainda que o nosso corpo físico morra, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, isto é, o Espírito do Pai, também nos ressuscitará dos mortos. A ideia é essa, irmãos. O Espírito Santo, no verso 10, ele não apenas nos dá vida, mas no verso 11, ele nos garante ressurreição. Ter, portanto, irmãos, o Espírito Santo e ser habitado pelo Espírito Santo é ter garantia da ressurreição. Portanto, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos é garantia de mentes saudáveis. Se eu e você somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos mentes que podem cogitar daquilo que é sagrado, daquilo que é puro, daquilo que é desejável, daquilo que glorifica a Deus. Isso é uma forte evidência de que nós nascemos de novo. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele também é garantia de que nós somos ovelhas de Cristo. Nós participamos do seu aprisco. Se eu e você nós temos o Espírito Santo, que já foi evidenciado por mentes que cogitam daquilo que glorifica a Deus, isso é um sinal de que eu e você nós podemos agradar a Deus. Isso é um sinal de que eu e você nós somos ovelhas legítimas, ovelhas verdadeiras do aprisco do Redentor. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo nos é garantia de vida, de ressurreição. Ainda que o meu corpo e o seu corpo morra, também como influência do pecado na experiência humana, a nossa vida ela será garantida pelo Espírito Santo de Deus. É um Espírito que dá vida. E há uma promessa maravilhosa de que eu e você, se nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, um dia, irmãos, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, esse mesmo Espírito também ressuscitará o meu corpo e o seu corpo. Irmãos, glória a Deus pelo bendito Espírito do Senhor que habita as nossas vidas. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, esse texto nos dá uma doutrina muito forte sobre a depravação total dos seres humanos. Nós vimos aqui, irmãos, que o não regenerado, ele tem a sua mente voltada para as coisas da carne. Ele não consegue pensar em outras coisas que não aquilo que é terreno, que não aquilo que é trivial, que não aquilo que é passageiro, que não aquilo que é transitório. Ele está espiritualmente morto e em inimizade contra Deus. E ele não pode fazer nada que agrade a Deus, conquanto o seu comportamento possa ser marcado por certo nível de moralidade, a sua mente está morta. Irmãos, somente Deus, pelo Espírito Santo, pode fazer com que esse homem passe da morte para a vida. Essa era a nossa história. O Senhor nos alcançou. O homem não pode fazer nada para mudar o seu quadro, a não ser que Deus intervenha e transforme a sua vida pelo Espírito Santo. É aqui que o verdadeiro evangelho, irmãos, ele surge para promover esse chamado geral de Deus a todos os seres humanos. Mas o chamado eficaz é quando o Espírito Santo ele convence aquele homem, lhe dando fé, lhe regenerando e lhe ajudando a entender essas maravilhas do Evangelho de Deus. Portanto, se você é um não regenerado, se você não nasceu de novo ainda, e você se identificou com isso, clame a Deus, reconheça o seu pecado e clame a Deus que Ele te salve, que Ele transforme o seu coração e que pelo Espírito Santo Ele te faça passar da morte para a vida. Nós temos uma segunda doutrina nesse texto, nesse sermão, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós vimos então que o Espírito Santo em nós é a garantia de que nós somos justificados por Deus. O Espírito Santo em nós nos impele a fazer a vontade de Deus. Isso não é coisa nossa. Se nós desejamos fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos, isso é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós também é garantia de que nós fazemos parte do aprisco do Redentor Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós é garantia de que ainda que nós experimentamos a morte física em nosso corpo, irmãos, ainda teremos vida. E o Espírito Santo em nós é garantia certa de ressurreição. E por fim, nós temos aqui uma maravilhosa doutrina da Trindade, porque nós vimos nesse texto que o Espírito Santo é tanto o Espírito do Pai como o Espírito de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, único Deus, da mesma substância, operando em conjunto, não apenas na nossa redenção, mas também futuramente em nossa ressurreição. Que texto rico, que texto maravilhoso, cheio de implicações para a nossa vida. Espero que esse texto tenha te abençoado. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, que é rica, preciosa.
cada versículo, cada palavra, Pai amado. Abre, Pai amado, a nossa reflexão, Pai amado, para tantas verdades e implicações sobre o Evangelho em nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Pai, porque nós fomos visitados pela Tua grande salvação. Temos o Espírito do Senhor, não, Pai amado, merecidamente, mas imerecidamente, porque foi obra da Tua graça. O Senhor substituiu, Deus, uma mentalidade orientada, Pai amado, e dominada pela carne, por uma mentalidade orientada e influenciada pelo Espírito. Agora também pedimos, Senhor, que se essas pessoas que nos ouvem, se alguém nos ouve e ainda não nasceu de novo, Pai, não passou da morte para a vida, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Redentor, que confesse os seus pecados, que confie, ó Pai amado, que nada o homem pode fazer para ser salvo, a não ser que Deus intervenha salvadoramente. O Deus seu Espírito e o faça passar da morte para a vida. Que essa mensagem, ó Pai amado, nos ajude a sermos gratos ao Senhor por esses maravilhosos benefícios que nós temos, por sermos morada do Espírito do Pai, do Espírito de Cristo. E é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem foi abençoadora para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus abençoe.